vezes, as últimas vezes, que há um desejo assim no meu coração realmente de enraizar, de enfatizar bem a preciosidade que é andar com Deus, depender de Deus, desfrutar da comunhão com Deus. Eu gostaria assim de lançar uma pergunta para nós hoje, pensar no começo: qual é a maior necessidade da tua vida? Qual é a maior necessidade da minha vida? Eu creio que às vezes a gente pensa rápido assim também as bênçãos de Deus. E eu creio que as bênçãos de Deus, elas são ricas, elas são abundantes, elas são preciosas e elas são necessárias para nós. Mas eu creio que a maior necessidade da nossa alma, da nossa vida, é a presença de Deus, a presença manifesta de Deus em nossa vida. Não há sentido maior para nós do que nós aprendermos assim a desfrutarmos dessa presença, é termos revelação do que é isso na nossa vida, de andarmos com Deus, de ter intimidade com Deus. Porque se olharmos, se nós estamos num tempo, a nossa geração, os mais velhos e a geração que está vindo, nós estamos num tempo de uma geração que quer muitas coisas, né? Que anseia por coisas, por bens, por bênçãos, e para isso se estuda muito, se trabalha muito, se gasta muito tempo, se constrói sonhos, ideais, mas muito, às vezes, em redor de nós mesmos. Não estou dizendo, não está errado, não estou fazendo uma crítica a essa busca, mas às vezes se constrói muitas coisas ao redor de nós mesmos. Irmãos, cada pessoa pode ser bem sucedida, pode ter os salários mais altos, pode ter talvez as coisas que são mais cobiçadas pela grande maioria das pessoas. E tu pode ter certeza que nada disso vai satisfazer a tua alma, vai aquietar a tua alma. Na verdade, o que satisfaz a alma de cada um é a presença de Deus na vida de cada um. É desfrutar dessa presença. É ser uma realidade, não só uma teoria na nossa vida. Os bens são legais, são para viver. E são necessários, é para trabalhar. Mas não satisfaz. Às vezes se lança totalmente numa corrida desenfreada em adquirir coisa, em ter posição. E se esquece da única coisa realmente que interessa e que vai acalmar e que vai satisfazer a nossa alma. Não vai ser os bens, não vai ser as posições, não vai ser os salários. E esse tema realmente tem me encantado, assim, eu tenho gostado nos últimos 2-3 meses e para mim assim foi muito revelador essa palavra de Hebreus 3,14, onde fala que nós somos participantes de Cristo, que eu tenho falado aqui. Onde a tradução do grego é que nós somos realmente companheiros, nós somos sócios de Cristo, nós temos metas em comum. E isso, irmãos, nos leva a uma intimidade com Deus. À medida que nós vamos praticando isso, nos leva a uma intimidade maior com Deus. E o entendimento. E não só de um tempo de culto, não só de um tempo onde lemos a palavra, mas eu creio que o que Deus, assim, para mim tem trazido, eu quero estar transmitindo para vocês, e tenho orado para que entendam, é que é para um tempo todo, não é para alguns momentos, é para todos os momentos. E eu dei uma olhada e queria compartilhar alguns homens que andaram nessa intimidade, que andaram com Deus. E a gente pode começar lá com Enoque, né? Ele foi um cara que realmente, eu creio que diz que ele andava com Deus e já não era porque Deus tomou para si. Era aquele cara que abria os olhos, andava com Deus, provavelmente fazia o chimarrão, estava com Deus, ia para o trabalho, estava com Deus, parava para o lanche do almoço, estava com Deus. Eu entendo assim, não tem muita coisa sobre esse homem, mas diz que ele andava com Deus de tal maneira que Deus tomou para si. E eu fiquei olhando assim, meditando, não tem
como é que foi a vida de Enoque. Mas uma coisa eu percebi, o filho dele, o Metusalém, e eu creio que é uma bênção assim que Deus deu, foi o cara que mais viveu sobre a terra. Estava passando, me chamou a atenção, foi o cara que mais anos alcançou de vida sobre a terra. E Enoque andava com Deus. E aí mais adiante nós vemos Noé, um cara que a palavra diz que ele andava com Deus. Vamos ler um pouquinho sobre Noé para nós nos localizarmos. Gênesis 6. Abra sua Bíblia. Gênesis 6, versículo 5 em diante. Vamos folheando ele. Vamos ligando o celular. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio no seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Olha só, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé achou graça diante de Deus. Deus se agradou dele pelas atitudes, justo, íntegro. Irmãos, se nós olhar hoje, eu creio que não tinha tanta informação, mas a gente olha 30 anos atrás e olha hoje, parece que a maldade, ela também cresceu muito sobre a terra, né? É crimes absurdos, se mata por nada quase, né? Só um pouco que a gente vê, se tira a vida de outro, olhando para crimes assim que são, acho que é o topo, né? Tirar a vida de alguém por um simples roubo, por nada, pode ser um celular ou qualquer coisa. E também creio que Deus continua na sua busca por homens e mulheres que andem com Ele, que tragam uma verdade para esse tempo. E, irmãos, uma coisa eu tenho percebido nessa palavra assim, de andar com Deus. Duas coisas acontecem, a gente pode perceber quando se anda com Deus. Tu começa a ter confiança e obediência. A gente vê esse rastro assim, nas pessoas que andaram com Deus. Porque, veja bem, o Noé, Deus pediu uma coisa extrema para o Noé. Eu penso assim, pelo menos, extrema. Ele disse: ó, a maldade, vou terminar com eles. Noé, vou fazer uma aliança contigo, tu, a tua esposa, os filhos, as noras. E daí foi dando a descrição: eu quero que tu faça uma arca, eu quero que tu faça uma arca, e assim sobredeu toda o que seria as medidas, como seria os animais, macho e fêmea, cada um, tudo isso. E Moisés, olha, se não fosse alguém com muita intimidade, irmãos, com Deus, começaria a fazer uma arca, levaria 120 anos para fazer uma arca. Imagina os caras passando por perto de Noé, ano após ano, dizendo: mas é louco, o cara está construindo algo, nem está perto do mar, como é que vai levar isso? Está entendendo? É sem lógica. E se nós olharmos o decorrer da história e de muitos homens de Deus que entenderam, as coisas de Deus, irmãos, que Deus pede, nem sempre tem uma lógica. Por isso exige fé, confiança em Deus, obediência a Deus. E Noé, ele começa a fazer essa arca, conclui a obra e diz ali no versículo 6:22: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenava. Pode ver, irmãos, assim, ó, quanto mais tu tem intimidade com alguém, com o irmão, com a irmã, esposa, filhos, mais confiança, mais obediência existe. Esse homem andava com Deus, ele conhecia Deus, e por isso ele pôde fazer isso.
Então eu diria para você, irmão, quando se anda com Deus, quando se aprende a escutar Deus, se pode fazer coisas extremas aos olhos dos homens. Extremas, diferentes, loucas. Deus pode pedir, como pediu para Noé, pode pedir para qualquer um de nós, que é fora da realidade, mas coisa boa, para um fim proveitoso. Provavelmente ele foi muito criticado, mas chegou o dia que as portas se fecharam, o temporal veio, e daí quem era o louco? Quem é que não queria ouvir Deus? Irmãos, vai chegar o dia que as portas vão se fechar para a graça de Deus. E o preço vai ser muito caro. Provavelmente mais do que hoje nós temos essa facilidade de pegar um carro, de estarmos em comunhão, de nos ajoelhar em nossas casas, orar com os filhos, ter comunhão, ter tempo com Deus. Então é tempo oportuno hoje. É tempo de lançarmos semente. É tempo de tomarmos decisão. É tempo de nos colocarmos na presença de Deus, andando com Ele, por aqueles que amamos, por aqueles que queremos bem, pelo ímpio também. Mas hoje é tempo oportuno. Aí andando um pouquinho mais, então Noé fez algo fora do normal, porque ele andava com Deus e cumpriu aquilo que Deus pediu para ele na sua época. Começou toda uma geração a partir dali dele, todo que chegou até nós hoje. Aí nós podemos ver Abraão. Deus chama Abraão. Vamos um pouquinho mais à frente de Gênesis 17. Gênesis 17 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Deus chamou Abraão. Na verdade, irmãos, Abraão, ele já andava 24 anos ouvindo a voz de Deus. Já fazia 24 anos, porque ele saiu para a terra prometida, quando Deus chamou, já fazia 24 anos, mas aí Deus deu um reforço. Diz: Abraão, anda comigo. Tenho coisas grandes para ti. Irmãos, a gente pode ver assim que coisa tremenda. Andar com Deus nos possibilita também passar por provações difíceis, irmãos, junto com Deus, de tomar decisões junto com Deus. Porque logo em seguida, o que ocorre? Deus dá um filho, dá Isaac para Abraão. Tinha prometido 100 anos lá vem Isaac. O menino está grandinho, tudo correndo bem. E Deus diz a Abraão: tu vai lá no monte e tal, eu quero um Isaac em holocausto. O que Abraão faz? Obedece, pega e vai lá. E daí Deus diz para Abraão: Abraão, não precisa fazer, né? Porquanto obedeceste a minha voz. Imagina oferecer um filho. Só alguém que, como a palavra diz ali, andava com Deus para fazer isso. É assim que eu entendo, irmãos. Quando se anda com Deus, muitos de nós vai adquirir ainda mais confiança e obediência do que nós já temos, diante de situações difíceis e também das fáceis. Abraão, então, Deus diz: não precisa. Eu tenho conhecido a tua obediência, o teu querer, a tua vontade. E essa atitude agradou a Deus, e Deus ali cita mais bênçãos sobre a vida de Abraão. De novo, quero ressaltar: obediência e confiança. Andar com Deus nos leva a passar por provações,
por provas. Eu diria assim, Abraão, tranquilo, ele confiava, alguma coisa ia ocorrer. Tanto é que ele não, quando o menino pediu lá para ele, quando Isaac pediu, ele não disse assim, olha o que ele respondeu: Deus proverá. Ele tinha plena confiança que algo tremendo de Deus ia ocorrer. Agora, vamos um pouquinho mais para frente. Alguém que andou também com Deus. Moisés. O homem chamado para tirar o povo do Egito, para conduzir o povo para a terra que manda leite e mel, para a terra que o Senhor prometeu. Deus vai junto desde o começo ali com Moisés e o povo, né? Abrindo o mar, trazendo maná todo dia, codornizes, né? Eu acho que era que nem as codornas, né, Marcos? Assim, só não precisava tirar, mas era as perdizinhas todo dia, carne fresca, a massa do pão ali, aquele negócio bom ali que eles gostavam. Aí a água da rocha saía. De dia, quando o sol estava forte, a nuvem cobria eles, tudo caminhando na sombra. De noite, para não se perder, a coluna de fogo. Tudo certo. Tudo certo. Mas Deus chama Moisés para ter um tempinho com ele. Vamos em Êxodo 32. Abre ali comigo, vamos ler o versículo. Êxodo 32. Deus tinha chamado Moisés para ter um tempinho com ele. E daí diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e ele disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que há de suceder. 40 dias e 40 noites. Eu creio que até hoje, irmãos, é o mesmo Deus, Ele gosta de um tempinho conosco. E muitas vezes sem comida e bebida. Não vai ser 40 dias, mas quem sabe já um dia, 2 dias. Mas 40 dias. E o povo então, vendo que Moisés tardava, o povo diz, já se inquietou, Arão tem que fazer um Deus para diante de nós. O que aconteceu com esse cara? Nem deve estar mais vivo. É muito tempo. Nós precisamos de uma solução. Esse negócio está demorando muito. E aí tira as argolas de ouro das orelhas. E Arão então trabalha no ouro e faz um boizinho, um bezerro. Não é por acaso o bezerro, irmãos. O bezerro é porque ele estava acostumado, lá no Egito, 430 anos, vendo os egípcios adorar Apis, que era na forma era um dos deuses egípcios, na forma de boi. E por isso eles pediram, saiu o boizinho ali. Mas eu queria chamar a atenção para a impaciência, irmãos. A impaciência é um problema. Estava tudo certo, eles estavam recebendo de tudo. Moisés foi ter com Deus, receber. Estava recebendo as pedras lá. Deus estava escrevendo algo precioso para o povo, mas ficou impaciente. Irmãos, nós temos que entender hoje que nem tudo, as respostas de Deus vêm na velocidade que nós queremos. Não é assim. E quando se trata, às vezes, de alguma coisa de compra, que é o terrível, né? É o último dia da promoção. O vendedor me ligou porque vai aumentar, não garante até segunda-feira. Só a armadilha do diabo. A impaciência de decisões pode nos levar a problemas. Lembram de Saul? Saul perdeu o reinado, não é pouca coisa. Perdeu aquilo de mais precioso que Deus tinha dado para ele, rei sobre o povo de Israel, ungido sobre o povo de Israel, porque não esperou Samuel chegar para oferecer o seu sacrifício. Faltava pouco, acho que não faltava 1 hora. Ele chegou no tempo determinado, mas ele não teve. Então, assim, irmão, cuidado com a impaciência para a nossa igreja. Talvez eu falo isso até porque eu sofro com isso, de esperar as coisas. É o desejo de querer ver
resolvido, decidido a situação. Mas a impaciência também levou o povo a adorar o Deus pagão. E Deus diz para Moisés, no 32:7 ali: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Vai lá, Moisés. E daí adiante, no 9, ele diz: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura servir. Sabe o que é o dura servir, irmão? Dura servir é essa parte aqui do pescoço ser dura, no sentido de se dobrar em reverência. Essa parte aqui então não dobra. Diria assim que é ser desobediente, ser rebelde. Sabe, eles usavam esse termo para quando pegavam a junta de boi e lavrar, e daí os boi começavam em zigue-zague, era para ir retinho, e daí o cara que estava atrás com o aguilhão cutucava até sangrar nos calcanhares dos boi, e não adiantava. Eles iam fazendo volta. E isso eram os boi de dura serviço. Cavalo também, mesmo com freio, mesmo que corte a língua ali, tudo envereda para um lado e não adianta puxar. Tem uns que dizem, quem sabe andar a cavalo aí, né, Rogério? Tem cavalo que não é bem domado, não tem jeito, o bicho é de dura serviço. Ele vai mais para onde ele quer do que para onde o ginete quer que ele vá. Então Deus diz: esse povo, Moisés, é assim. Deus se irritou com o povo. Ele diz: olha, imagina Deus assim: é maná, é codorniz, água, nuvem, e daí? Estão pecando, Moisés. Estão me deixando por outro Deus. E talvez também, eu fiquei pensando assim, olhando para mim, né? Não apontando para ninguém, olhando para mim. Talvez Deus olha hoje. Pois é, da pobreza, dei casa, dei carro, vida, né? E daí começa a me trocar pelas próprias bênçãos, sabe? Não há tempo, porque se tem muita coisa, às vezes não há tempo para Deus, pelas próprias bênçãos que Deus deu. O povo ali estava com tudo o que precisava, e mesmo assim, e Deus não aceita isso, irmãos, nunca aceitou. A gente vê Isaías diz lá: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É um problema. É um problema. Mas a solução para nós, e para eles também, era se arrepender. Porque 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o caminho. O que Deus queria deles era isso também. Deus não gosta de pecado. Agora, o que nos afasta de Deus é permanecermos deliberadamente no pecado, sem fazer conta de que isso é pecado. E o povo estava lá adorando uma criatura, uma imagem do touro, do bezerro, e deixando Deus que cuidou deles tão bem até então. Irmãos, mas o povo percebeu também a irritação de Deus, e Deus diz: olha, eu não vou com esse povo. Vai um pouquinho adiante ali, no 33 agora. Vira uma folha e vamos ver o que o Senhor diz ali. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a plantear
e nenhum deles vestiu os seus atavios. O povo aí começou então a deixar as vestes festivas, porque estavam dançando ao redor do bezerro lá. Dele festa. Diz que viram o alarido lá, festa e festa, né? Irmãos, que notícia para Moisés. Mas talvez se nós olharmos assim, ó, se alguém olhasse e dizer, não é tão ruim, porque Deus está dizendo, Moisés, eu não vou contigo, mas vai o anjo. Ele lista os povos, vão ser vencidos. Vai conquistar a terra. Está tudo certo. O objetivo está alcançado. Agora aí, nós podemos ver como era Moisés. No 33:11 diz que porque Moisés falava com Deus como qualquer um que fala seu amigo. Então Moisés, ele não era alguém qualquer que podia aceitar o anjo no lugar do Senhor. Moisés diz, não, Senhor, se tu não fores, eu não vou. Essa proposta até não é ruim, mas eu não vou. Moisés soube escolher o excelente, irmão. Soube se posicionar pelo o extremo de excelente. Pela intimidade que ele tinha, porque ele falava com Deus como se fala um amigo. Como se fala quando se toma um chimarrão, quando se está fazendo o almoço junto, de vários assuntos, com alegria de estar juntos. E Moisés, a gente percebe que ele começa com a intimidade que tinha de dialogar com Deus. E a gente vê que era intimidade, porque ele começa a dizer, Senhor, tu dizes que me conhece, diz, tu me conheces pelo nome. Era algo importante nessa colocação. Tu dizes que eu achei graça diante dos teus olhos, tu te agradou de mim. E daí diz, considera, Senhor, essa nação é teu povo. O que os outros vão falar? Que tirou lá do Egito para morrerem aqui? Não, é o teu povo, o povo que tu ama. E Moisés então no 33:15 ele diz, então lhe disse Moisés, se tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Essa foi a posição de Moisés. Se tu não vai comigo, eu não quero o anjo e nem a vitória, eu quero a tua presença, e daí tudo que tu tem para nós. Ele foi radical, e eu creio que ele só foi isso porque consta no versículo, no 33:11, que ele era um cara que falava com Deus. Ele sabia o que ele ia perder se ele aceitasse só o anjo e dar vitória. Moisés queria que fosse o Senhor com ele. Ele não abriu mão do mais sublime, irmãos, do mais excelente. E Deus aceita isso. Nós vemos na sequência que Deus aceita isso. O povo se arrepende, começa a largar de lado as roupas festivas. Então, irmão, eu volto a te perguntar, qual é a prioridade da nossa vida? O que é que nós temos eleito como prioridade na nossa vida? Eu creio, ela pode ser difícil de cumprir, de fazermos, mas é de andarmos com Deus. O anseio da nossa alma deve ser, eu creio que seja andarmos com Deus. Andarmos com Jesus. Não abrir mão desse conduzir dele. Seja nos negócios, seja nos estudos, seja no trabalho, profissão, seja no casamento, na criação de filhos. Não aceitar nada que não seja a presença de Deus para conduzir. Para qualquer lugar que formos, estar em sintonia com o Senhor. É muito tremendo isso para poder escutar Deus. Porque às vezes, irmãos, são coisas boas, santas até, mas não é isso que Deus quer. Porque aconteceu com Paulo e pode acontecer conosco. Então precisamos ter sintonia. Abre comigo ali em Atos 16.
Atos 16, versículo 6. Amém? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troa. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que Paulo queria fazer era uma coisa muito boa, uma coisa tremenda. Ele queria pregar a palavra para outros em outra direção, e Deus disse: não, tu vai para lá. Depois, no futuro, a gente vai ver a carta dos Colossenses, de Filipenses. Alguém estava chamando e havia concordância do Senhor que ele fosse para Macedônia. Então, irmãos, é tão importante nós estarmos assim bem em sintonia com o Senhor, para que as decisões, que elas aparecem ser boas, mas às vezes Deus tem o excelente, e Ele não quer aquilo para aquele tempo, para aquele momento. Ele tem outra coisa, e só com intimidade, andando com Deus, é que nós vamos poder escutar. Não é que Deus não quer, depende de nós querermos, de nós nos dispormos a escutar. Então eu creio, irmãos, em todo o tempo estarmos em sintonia, em todos os lugares, em todos os momentos, todas as decisões, desejando a presença manifesta de Deus. Não só nas situações difíceis, não só nas decisões difíceis, mas nós precisamos usufruir dessa presença de Deus, eu creio. E dando passos. Paulo teve uma visão. Se ele não tivesse entendido, ele diz: nós entendemos que era isso. E foram para lá. Moisés, ele se recusou a dar. Deus: não, eu preciso de ti, Senhor, conduzir o povo. Se não for assim, que não nos faça chegar lá. Abraão, em toda a decisão ali com o filho, e tantas outras, né? Só citei uma. Então é assim, andar em sintonia com Deus. Eu creio que esse é o desafio possível para nós. E andar com Deus, irmão, grave bem isso, vai gerar confiança e obediência. Mesmo coisas que são até estranhas para nós. Nós vamos ter confiança que é de Deus e vamos obedecer a voz de Deus. Sabe que Deus, ele sempre teve isso muito forte, desde o passado, de todo o povo andar com Ele, de todo o povo ser sacerdote. Eu queria estar encerrando com isso. Vou voltar um pouquinho em Êxodo. Êxodo 19. Êxodo 19, ali no 3. Vou ler só do 5 para nós, do 5 e o 6, para nós ganharmos tempo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel, dizendo para Moisés. Mas lá no 20, a gente vai decorrendo ali tudo que ocorre, Deus falando no monte, trovões e tudo, e o povo se assustou e disse, no 20, 19, disseram a Moisés: fala-nos tu,
e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Se a gente vai ler todo aqui esse contexto, a gente vê perfeitamente que o desejo de Deus era uma comunhão não só com Moisés, muito maior, com todo o povo ter acesso a ele. Irmãos, ainda bem que o Espírito Santo, Deus usou o apóstolo Pedro para trazer essa realidade de novo para a igreja de Deus. 1 Pedro 2,9, ele nos traz isso que diz: vós, porém, sois raça eleita, de novo, sacerdócio real, mesmo que ele estava dizendo lá, nação santa. E ele diz que lá era um povo peculiar. Ele diz ali, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E daí ele continua dizendo assim: vós que antes não erais povo, mas agora vocês são o povo de Deus, que antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançassem misericórdia. Então, irmãos, eu creio assim, e eu sei que vocês também, muitos de nós foi muito instruído nessa palavra aí de 1 Pedro 2,9, que Deus, Ele quer uma comunhão tremenda conosco. É isso que nós somos: nação santa, sacerdócio, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele ainda explica que vocês não eram povo de Deus antes, mas agora são, não tinham alcançado a misericórdia, mas chegou até nós. Então eu queria deixar essa palavra, irmão, é hora de entrarmos cada vez mais em sintonia com o Senhor. Sabe? A presença manifesta de Deus é possível, Ele deseja isso. Aqui, entre nós, nas nossas casas, em qualquer lugar. Ouvir Deus. Sabe? Ouvir Deus. Irmãos, que sejamos como Moisés. Se Deus não vai conosco, então não vá, querido. Não vamos. Sabe? Se Deus não vai conosco, não vamos. Ainda que a vitória, tu olha assim, não, mas vai dar certo. Precisamos escutar, que nem Paulo escutou. Paulo ia pregar a palavra para aqueles. Deve ter sido visto, sim, mas eu ia pregar e ia fazer a vontade do Senhor. Precisamos ver o que o Senhor quer. Nas coisas santas, nós precisamos também da direção de Deus. Nas coisas boas, porque não há uma divisão no santo profano. Tudo que passa por nós deve ser santo. Buscar a santidade. Então eu queria deixar esse desafio assim: não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão. Em todas as situações. E nós vamos prosperar na medida do Senhor. Ter sintonia. Deus vai falar conosco. Nós vamos ouvir. Nós vamos acostumar cada vez mais a ouvir o Senhor. Eu quero convidar o Jean. Nos contou algo na terça, no grupo de oração, que foi bem assim edificante para nós. Eu creio assim, para repartir com a igreja também aquilo que ele desfrutou. Amém? Bom dia então a todos. Eu estava escutando agora o Pedro trazendo a mensagem e tudo aquilo que também foi falado semana passada, de a gente estar na presença de Deus, vivendo com Deus, realmente. Eu creio que cada um de nós, quando teve um encontro com o Senhor, e na minha vida não foi diferente, de ter esse propósito realmente de seguir e viver realmente nessa dependência de Deus. Eu creio que é isso que nos leva a ter essa alegria de saber que no momento que a gente aceita o Senhor, a nossa dependência tem que ser totalmente dele. E eu tenho experimentado isso desde a minha conversão e tenho entendido realmente que através realmente pelo Espírito Santo, pela palavra, que realmente o Senhor nos orienta em todas as coisas. E eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, o que eu gosto de estar testemunhando é aquilo que eu entendo, realmente entendi, e tenho buscado, e tenho recebido de Deus, realmente que é a presença do Espírito Santo e a direção do Senhor para a minha vida em todas as áreas. E desde a minha conversão, e eu creio e sei que Deus sempre tem falado, me direcionado em todas as coisas,
no meu crescimento, na minha vida, no meu casamento, educação dos meus filhos, enfim, em todas as áreas. É viver realmente nessa obediência e ouvir realmente aquilo que Deus quer. E eu compartilhei terça-feira passada que sábado passado eu estava na casa do meu pai. Daí o Caleb estava fazendo um curso e a Marcela ficou lá e nós teríamos que passar no mercado antes de ir embora. Daí a Marcela disse assim, não, tu vai aqui no mercado, depois tu me passa, me pega aqui, depois a gente pega o Caleb para casa. Eu disse, não, tudo bem então. E eu fui no mercado, fiz minhas compras, voltei, botei minhas compras dentro do carro e fechei o carro. Só que o meu carro, como ele tem trava elétrica, se no momento que tu aciona o alarme para ele abrir, ele abre, mas eu creio que são todos os carros assim, para ele não fechar mais, eu tenho que abrir a porta do meu lado, que é do motorista. No momento que eu abro a porta, simplesmente ele destrava tudo. Só que quando eu abri a porta do caminhoneiro e botei as compras dentro lá e fechei a porta. E automaticamente o carro travou. Só que quando eu levei a mão no bolso, cadê a chave? A chave tinha aqui dentro do carro. Pensa numa pessoa desesperada. Pensa numa pessoa que começou vamos dizer assim, a bloquear o que estava acontecendo e comecei a imaginar coisas, comecei já como abrir, comecei a andar em redor do carro que nem um doido, puxando coisas, tentando abrir, daqui a pouco vou pensar, as pessoas vão achar que eu quero arrombar esse carro, vou chamar a polícia. Eu estava bem desesperado mesmo. E fui fazendo isso. E daqui a pouco ali, eu comecei a me acalmar e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, realmente comecei a ouvir de Deus. Gente, isso, para mim é tremendo isso. Porque quando a gente começa realmente a ouvir Deus, isso tem acontecido comigo várias vezes. Mas esse momento para mim foi tão assim de louvar a Deus, porque quando estava tudo trancado, não tinha o que fazer. E Deus simplesmente falando comigo assim, vai no porta-mala e aperta o botão. Mas aos olhos humanos jamais isso ia acontecer. Estava travado. Talvez as pessoas podiam dizer assim, mas tu não trancou. Eu não tranquei, automaticamente ele tranca e não tinha, eu forcei nada. E quando eu ouvi a voz de Deus, simplesmente eu fui lá e coloquei o dedo. Aquilo entrou numa facilidade assim, abriu. Tá entendendo? O que eu quero dizer assim, é que a gente ouve a voz de Deus. Tem duas coisas que eu sempre procuro fazer. É quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho que obedecer. E obedecer e crer. Crer nas coisas, crer naquilo que Deus pode fazer. Então são tantas coisas que Deus faz. Eu tenho a dificuldade também de guardar as coisas. O Espírito Santo muitas vezes me lembra das coisas. Se eu vou no mercado, tenho que anotar um papelzinho que eu tenho que comprar. E se eu bobear muito, até esqueço que eu anotei. Olha o tamanho da loucura aqui às vezes. Mas é o Espírito Santo, é em tudo. Sabe, e quando eu senti aquilo, sabe, que eu vi, porque eu acho que cada um tem um jeito de ouvir Deus, eu tenho o meu jeito. E quando eu senti aquela voz assim, aquela paz começou a vir tremendamente. Simplesmente eu me aquietei e fui. Foi porque eu criei naquilo que o Espírito Santo falou e fui realmente na obediência, naquilo que a gente pode fazer. Deus, ele é Deus dos impossíveis. Eu sonho e ver o sobrenatural de Deus é algo que todo mundo quer. Mas na simplicidade, Deus sempre tem falado comigo. Em todas as coisas. Eu queria compartilhar isso com vocês. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Pode. Com chave. Oi, pessoal. Uma amiga minha foi viajar para o Rio e pediu para mim cuidar da casa da cachorrinha dela, né? E eu me achei muito irresponsável o que eu fiz. Eu fui lá na quarta, tratei a cachorrinha, fui embora, estava chuviscando um pouco, eu acho que eu saí ligeiro. Na sexta, parei de novo para ir lá tratar a cachorrinha, procurei a chave no carro, cadê a chave?
Eu olhei, eu estava no outro lado da rua, a chave estava dentro do cadeado, do portão, só que tinha a chave da casa dela junto. E é na rua principal da Cristão Monteiro ali, gente, onde toda hora tem gente passando, subindo e descendo. E Deus guardou. Ninguém viu aquela chave. Eu fiquei bem pateta, assim, Deus, o que eu fiz? Que irresponsável eu fui, né? Mas Deus mostrou. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença.